Boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma terça de estudos. Vamos iniciar com o livro Pão Nosso, capítulo 20, a marcha. Importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte. Lucas, capítulo 13, versículo 33. Importa seguir sempre em busca da edificação espiritual definitiva. Indispensável caminhar vencendo obstáculos e sombras, transformando todas as dores e dificuldades em degraus de ascensão. Traçando seu programa, referia-se Jesus à marcha na direção de Jerusalém, onde o esperava a derradeira glorificação pelo martírio. Podemos aplicar, porém, o ensinamento às nossas experiências incessantes no roteiro da Jerusalém de nossos testemunhos redentores. É imprescindível, todavia, esclarecer a característica dessa jornada para a aquisição dos bens eternos. Acreditam muitos que caminhar é invadir as situações de evidência do mundo, conquistando posições de destaque transitório ou trazendo as vastas expressões financeiras ao círculo pessoal. Entretanto, não é isso. Nesse particular, os chamados homens de rotina talvez detenham maiores probabilidades a seu favor. A personalidade dominante em situações efêmeras tem a marcha inçada de perigos, de responsabilidades complexas, de ameaças atrozes. A sensação de altura aumenta a sensação de queda. É preciso caminhar sempre, mas a jornada compete ao Espírito Eterno, no terreno das conquistas interiores. Muitas vezes, certas criaturas que se presumem nos mais altos pontos de viagem para a sabedoria divina se encontram apenas paralisadas na contemplação de fogos fátuos. Que ninguém se engane nas estações de falso repouso. Importa trabalhar, conhecer-se, iluminar-se e atender ao Cristo diariamente. Para fixarmos semelhante lição em nós, temos nascido na terra, partilhando-lhe as lutas, gastando-lhe os corpos e nela tornaremos a renascer. E para a prece eu convido o Snand. Perdão. Tem como convidar, não tem como recusar para fazer prece não, né? Boa noite, gente. Então vamos aproveitar que estamos aqui reunidos para estudar o Evangelho, para estudar as mensagens do Cristo, aqueles ensinamentos que estão contidos na doutrina. Vamos elevar o pensamento e pedir a Deus, Pai de infinita bondade, que nos ilumine, que nos guie, que nos oriente, como sempre faz, mas que os bons espíritos que trabalham sob a direção de Jesus, eles agora nos protejam também, que nós recebamos esse cuidado e essa atenção, que esse estudo seja esclarecedor e que todos os irmãos desencarnados, encarnados que aqui estão, consigam, deste ensinamento, desse estudo do Livro dos Espíritos, do estudo do Livro Missionários da Luz, que nós consigamos retirar os melhores ensinamentos possíveis para o nosso desenvolvimento, para o alcance da nossa maturidade espiritual. Que Jesus esteja conosco hoje e sempre, que assim seja, Senhor. Nós estamos no capítulo 5 do Livro dos Espíritos, na segunda parte, na parte segunda do segundo livro. Eu tinha deixado marcado, não tinha não? Onde nós ficamos? Nós ficamos... Ele não estava marcado aqui não. No 4. Nós estamos falando das considerações sobre a pluralidade das existências. Esse é um fundamento do Espiritismo. A existência de forma plural em diversos espaços, em diversos planetas diferentes.
E tem uma coisa que a gente estuda no Espiritismo, que é muito importante a gente destacar, é que existe uma solidariedade entre os planetas. Por quê? Porque os planetas eles são comandados por espíritos crísticos. E como é que funciona a solidariedade entre os planetas? Então o planeta Terra, agora, passando para a fase estando em transição para a fase da regeneração, para mudar de estágio de desenvolvimento planetário, alguns espíritos, muitos espíritos, dizem que 1/3 dos espíritos que por aqui transitam entre o mundo material e o mundo espiritual, eles necessitarão do degredo, necessitarão se dirigir para um espírito, para um orbe, onde as condições sejam diferentes da daqui. Ou seja, a Terra dá um passo à frente e essas pessoas se mantiveram estacionárias no seu processo de desenvolvimento e elas são convidadas a habitar um orbe diferente desse aqui. Então, um espírito crístico, por solicitação de Jesus, ele vai receber esses espíritos refratários. Aí consiste a solidariedade entre os planetas. Assim como nós agora, saindo da regeneração, saindo da expiação, passando para a regeneração, nós estamos recebendo espíritos missionários de orbes mais desenvolvidos que vêm para cá emprestar o seu conhecimento, a sua sabedoria, a sua inteligência e a sua capacidade de trabalho para que sirva de inspiração para nós. A gente está aqui, a pessoa diz, qual a sua religião? A gente diz espírita. Aí eu ouvi uma pessoa dizer assim, vocês só falam no Chico Xavier. Aí eu digo, graças a Deus que a gente fala nele. Por quê? Porque você passa a ter uma figura que trabalhou para o Cristo como exemplo, né, Luiz? A gente tem como orientação, né? Os católicos, eles têm os santos, são as figuras representativas de correção, né? De trabalho no bem, de prática e exercício da paz, do amor e da harmonia. Então, esses espíritos elevados, como São Francisco, como outros mais, eles simbolizam o exercício do amor em nome de Jesus. Então, serve de referência para todos os cristãos. O bem que alguém faz serve de referência para todo mundo. Então, nós estamos vendo aqui, eu vou só retomar aqui um pouquinho do parágrafo anterior. Admitindo, de acordo com a crença vulgar, que a alma nasce com o corpo, nós estamos aqui discutindo a questão da alma ser criada no momento do nascimento do corpo físico, no momento da geração do corpo físico, ou se a alma é criada a prioristicamente, antes desse processo acontecer, né? E eu falei que esse estudo aqui, ele está presente na Gênese, né, mais detalhadamente do que aqui no Livro dos Espíritos. Ele diz que admitindo, de acordo com a crença vulgar, que a alma nasce com o corpo, ou o que vem a ser o mesmo, que antes de encarnar só dispõe de faculdades negativas, perguntamos. Nós paramos na questão no item número 4, no tópico número 4, mas eu vou retomar os anteriores só para a gente se situar. Eu vou fazer o 1. Porque mostra, vou só ler. Porque mostra a alma aptidões tão diversas e independentes das ideias que a educação lhe faz adquirir. Então tem criança, quando criança nós nascemos com ideias inatas. Né? Tem coisas que a gente olha uma criança fazer e diz, onde esse menino aprendeu isso? Aqui em casa ninguém nem fala sobre isso. Né? De onde vem a aptidão extranormal que muitas crianças em tenra idade revelam para esta ou aquela arte, para esta ou aquela ciência, enquanto outras se conservam inferiores ou medíocres durante toda a vida. Então você vai ver que tem uma criança de 2 anos, de 3 anos, de 4 anos, que ela fala de arte, de medicina, fala de música, de poesia, assim como se fosse experiente. Aí aquela mesma criança, às vezes ela tem pouco conhecimento numa determinada área. Antigamente era assim, a criança ia para a escola, aí ela tirava nota boa na maioria das disciplinas. Aí ela ia mal em português, aí reprovava porque teve dificuldade em português. Ninguém se preocupava com a dificuldade da criança, a escola se preocupava em reprovar a criança que tinha a dificuldade. Mas ninguém se preocupava com a dificuldade. É porque você é desinteressado, é porque você é burro. Então, às vezes, aquela mesma criança, ela era muito interessada em matemática. Né? Aí vem a questão das afinidades.
né? Eu, por exemplo, eu tive sempre muita dificuldade com química e biologia na escola. Eu nunca tive, assim, professores que me fizessem me apaixonar por química e biologia. Matemática eu tive alguns, física eu tive uma professora que me fez despertar. Mas aí teve um tempo que eu estava entrando na faculdade e um colega meu falou assim, tu não quer dar aula particular de matemática, não? Eu falei, não sei matemática, não. Ele disse, pai, uma aluna de terceira série. Eu falei, pô, terceira série, tá brincando, né? Aí eu vou. Aí eu peguei os livros, Luiz. Quando eu peguei os livros da terceira série, na época era terceira série, não era terceiro ano, que seria o quarto ano hoje. Quando eu peguei os livros da terceira série, foi que eu percebi que eu, acadêmico do primeiro período de ciências na UEM, eu não sabia nada de matemática da básica. Nada, sabia nada. Tinha estudado um pouquinho, 20 anos atrás, não lembrava mais daquilo não. Aí eu fui estudar para poder ensinar. Aí foi que eu me apaixonei pela matemática, assim, de uma forma mais detida, né? Outro dia eu estava dando aula para o Pedro, de fração. Sentei com ele, aí fui e disse assim, Pedro, se a gente pegar, tu sabe fração? Ele disse, mais ou menos, vovô. Aí eu falei, se você pegar uma barra de chocolate, ela é o quê? Ele falou, uma barra de chocolate. Eu falei, no conceito matemático, ela é um inteiro. Aí ele ficou assim, se tu dividir ela no meio... Aí ele disse assim, fica 2 pedaços. Eu digo, não fica 2 pedaços não. Fica 2 meios, que são duas partes iguais do inteiro. Aí ele ficou assim, aí eu fui trabalhando com ele e peguei palitos em cima, espalhei na mesa, comecei a quebrar palito, juntar palito. Aí ele achou muito interessante aquilo. Aquele conceito ali, para ele, vai fixar mais fácil do que se você ficar dando uma aula só teoricamente, não exercendo a prática diante dele. Então, aquela criança, às vezes, ela não tem a facilidade da matemática, às vezes a facilidade dele é do português, é da arte, mas ela foi despertada. E nós viemos para cá para quê? Para desenvolver as 2 asas, a asa do amor e a asa da sabedoria. Então, o conhecimento que eu não tenho nesta encarnação, eu posso aprender, né? Então, eu, por exemplo, eu vivi na Itália na encarnação passada, eu sei falar italiano. E por que eu não falo italiano nesse momento? É porque eu não sei usar o que está armazenado na minha mente. Se eu tivesse a capacidade de utilizar o cérebro para retomar os conhecimentos que eu adquiri e gravei, e deixei gravado, e deixei assimilado, eu falaria italiano normalmente, né? Então, eu não sei tocar violão, eu não sei tocar guitarra, eu não sei tocar bateria, eu não sei tocar pandeiro, eu não sei tocar nem caixinha de fósforo. Então, é um desafio. Então, eu vou aprender agora um instrumento. Boto na cabeça que eu vou aprender um instrumento. Precisa de quê? Vontade. Precisa de disponibilidade, precisa de esforço. Então, quando você não sabe, você pode aprender. Mas, quem não domina determinado ramo do conhecimento, quem não domina, não pode ser taxado de burro. E a gente taxava as pessoas de burro antigamente, porque sabia bastante português e não sabia nada de matemática. E às vezes é só uma falta de vivência naquela área. No 3 ele diz assim, donde em uns as ideias inatas ou intuitivas, que noutros não existem. É isso que nós estamos falando da questão das ideias inatas. Que às vezes você traz conceitos e conhecimentos que já estão prontos e acabados na sua mente. Então, você está pronto para usar. E o que você não está pronto para usar, você está pronto para aprender, né? Aí ele diz no 4, donde em certas crianças o instinto precoce que revelam para os vícios ou para as virtudes, os sentimentos inatos de dignidade ou de baixeza, contrastando com o meio em que elas nasceram. Amanda minha filha publicou hoje no Instagram um vídeo em que um menino de mais ou menos uns 10 anos de idade, ele está sendo entrevistado num podcast, um garoto todo de paletó, parecendo um adulto, né, que está vendo esse processo eu acho que é estúpido, né? Você pegar uma criança e querer transformar a criança em um adulto de forma precoce, impedindo aquela criança de brincar, de desenvolver a infância, coisas que ela pode fazer na infância. Aí o rapaz pergunta para ele sobre aprender, e ele diz assim, por que eu tenho que aprender sobre Aristóteles? Aristóteles vai me ajudar em alguma coisa? Em nada, então eu não preciso aprender sobre isso. Eu preciso aprender sobre coisas que são úteis para a minha vida. Ou seja, nós botamos na cabeça das crianças hoje
que conhecimento só vale se gerar riqueza instantaneamente. Então, se você desenvolve a forma de falar bem, a forma de dançar bem, e coloca um vídeo no YouTube, adquire um monte de seguidores e vai ganhar dinheiro com aquilo dali, você não precisa estudar, você não precisa aprender nada. Só aquilo dali já está bom, porque o que interessa é só a questão econômico-financeira. Aí aí eu estava falando para ela, eu falei assim, Amanda, ele nem sabe que o questionamento que ele está fazendo hoje é aristotélico. Porque o Aristóteles constituiu a lógica. Um pensamento lógico formal é um pensamento forjado na filosofia aristotélica. Então, o questionamento que você faz a alguma coisa com relação ao comportamento, ao aprendizado, qualquer questionamento que você faça, é um questionamento dialético. Então, ele estava exercendo a dialética. E ele nem sabe que aquilo ali é aristotélico. E ele disse que Aristóteles não tem importância nenhuma para ele. Ou seja, e quem foi que disse isso para o menino de 10 anos? Então, aquele menino ali, ele traz aquele ranço de vaidade, de orgulho, de querer ser melhor do que o outro, né? Eu não preciso disso, eu não preciso daquilo. Daqui a pouco ele vai dizer que não precisa nem do pai nem da mãe. Daqui a pouco ele vai dizer que não precisa de Deus, ele não precisa de nada. Ele precisa só de saber fazer o vídeo dele, postar aquele vídeo falando um monte de coisa no YouTube e tem lá 1 milhão de curtidas e ele ganha. No TikTok ele ganha dinheiro com isso. E se ele ganhou dinheiro, tá tranquilo, é só isso que importa. Aí a Amanda falou assim, pai, eu acho que a regeneração vai demorar demais. Porque tem muita gente vazia, muita gente ruim. Aí eu falei, não, Amanda, nós somos maioria. Nós somos aquelas pessoas que têm uma vontade danada de mudar. Nós não mudamos ainda, mas tem vontade. Nós somos maioria, Jô, mas sabe o que acontece? A gente fica calado diante disso. As pessoas falam essas loucuras, essas asneiras. Eles são muito organizados. O mal se organiza muito bem e faz o que quer, diz o que quer e fala o que quer. E a gente fica constrangido de questionar por educação. A gente não vou entrar em polêmica. Aí não entra em polêmica, a gente não entra em discussão. E essas pessoas, elas se mostram como se elas fossem, a maioria, como se elas fossem as pessoas corretas. Como se aquele pensar fosse o correto. Aí eu tenho uma neta de 10 anos que assiste aquele garoto falando daquilo ali. Aí ela vai e diz, para que o espiritismo? O que eu quero com o negócio de espiritismo? Por quê? Porque ela achou interessante aquele discurso ali. Apesar dela ter uma educação onde ela nasceu dentro da doutrina. Ela faz evangelho desde que estava na barriga da mãe. Ela participa de evangelho, lê o evangelho. É o poder da argumentação. Aí eu não defendo, aí eu não me posiciono. Nós não nos posicionamos por não querer ser grosseiro, por não entrar em polêmica, por deixar passar. E o mal se organizando, porque eles são muito organizados, e criando novos representantes. 5. Porque abstraindo-se da educação, uns homens são mais adiantados que outros. Era isso que a gente estava falando. Não é que a pessoa nasce e já nasce falando como aquele meninozinho que eu dei o exemplo na semana passada, falando sobre a medicina, sobre conceitos da medicina. Então ele trouxe de algum lugar, aquele conhecimento é inato, né? 6. Porque há selvagens e homens civilizados? Porque há pessoas que vivem em comunidades que usam recursos tecnológicos com muita facilidade e existem pessoas que desconhecem em comunidades na Terra, que desconhecem totalmente o que nós podemos chamar de civilização ocidental, né? Os conceitos da civilização ocidental. Gente, você já pensou o que é o avanço social de um banheiro? Um sistema de esgoto. Em Florença, na Itália, no tempo de Leonardo da Vinci, ele projetou um sistema de canalização de dejetos. Em Florença, no tempo de Leonardo da Vinci. Mas aquilo era uma coisa muito adiantada, era um negócio que... Em São Luís do Maranhão, em 1850, os poderosos eles tinham um escravo que era o responsável por todo dia carregar o tonel de dejetos e despejar no mar da Praia Grande.
Aí o poder público disse, ó, vocês têm que percorrer por essa rua, descer e jogar os dejetos na Praia Grande, lá no mar. Aí aquele escravo, que era selecionado para carregar aquele tonel, que passou-se o dia todinho preenchendo de dejetos humanos no que seria o banheiro, né? Aí ele botava aquele negócio na cabeça, botava um vazio lá, botava aquele negócio na cabeça e saía. Aquela rua, o tonel ia respingando, né? Respingando os dejetos, caindo no chão. Aquela rua ninguém transitava, só eles. Ninguém queria passar por ali. Aí é chamado em São Luís até hoje de Beco da Bosta. E os escravos saíam com aquele tonel carregado e iam jogar lá na Praia Grande. Aqueles dejetos humanos. Aí você fica imaginando, aqueles ricos, poderosos, eles não tinham condição de investir num sistema mais humano, menos doentio, menos infecto contagioso, né? Aquele instrumento de transmissão de doenças que era jogar dejetos humanos ali no meio da rua, a céu aberto, né? Eles tinham condição de fazer, mas a sociedade não era avançada a esse ponto. Então ele pergunta por que há homens selvagens e homens civilizados. Qual a filosofia? Não, eu estou no 6, né? Se tomardes de um menino hotentote, eu não sei o que é hotentote não, pesquisa bem mais. Luiz Alberto pesquisa. Da África, né? Não, hotentote. O Luiz já pesquisou já. Essa palavra também está no livro do André Luiz, o nome da mediunidade. É isso aí mesmo. Se tomardes de um menino hotentote, recém-nascido, e o educardes dos nossos melhores liceus, fareis dele algum dia um Laplace ou um Newton? Ele está perguntando. Qual a filosofia? Sim, pode falar, Luiz. Ele está perguntando, eu não sei o que ele vai responder aí, mas eu vou dizer para vocês, eu acho, né? Ele está perguntando se a pessoa nascer no meio selvagem, pessoas muito atrasadas culturalmente, socialmente, se você vai pegar ele e conseguir transformar ele num Laplace ou Newton, né? O Laplace e o Newton são o quê? Cientistas famosos, né? Newton é considerado o pai da física. Laplace é um grande matemático. Sim. É isso? Tá. A questão de você nascer num determinado lugar não determina obrigatoriamente que você tenha a mesma capacidade intelectual das pessoas daquele lugar. Ou seja, pode nascer um Newton e um Laplace lá no meio dos hotentotes ou no meio dos indígenas brasileiros. Isso é questão de Deus, isso é questão de planejamento reencarnatório lá dos benfeitores. Você vai nascer aonde eles entenderem que é melhor para você. Você tem uma ideia? Existe um livro chamado A Trajetória de Eustáquio, 15 séculos. Já leu? Eu já ouvi falar, mas não li ainda não. A trajetória de Eustáquio. Hoje em dia é usado como um termo racista, sabia? A trajetória de Eustáquio conta. Eustáquio, a primeira encarnação que eles relatam, Eustáquio foi um general de um rei franco chamado Clovis. Aí eles relataram 1500 anos, o que deu 15 reencarnações. Então ele lá lá na França, lá no rei Clovis, ele era um general. E uma das reencarnações dele foi no meio dos índios brasileiros. E, em tese, são muito atrasados. Eram muito atrasados e ainda são. Então não tem, sabe, eu não vejo assim, obrigatoriamente você nascer. Não obrigatoriamente. Você nascer em um lugar e você. Ou então, se você nascer no meio de uma família de físicos, o meu pai é um físico de Harvard, a minha mãe é uma filósofa do MIT, não sei o quê. E eu posso ser um cara que vou lá, não vou conseguir sair do primário. Não vou sair do primário, verdade. E outra coisa, inclusive esse Eustáquio eu achei interessante que
a última encarnação dele, ele era um espírita lá em Brasília. Valeu. Ele era um espírita lá em Brasília, a última encarnação dele. Eu fiquei, no estudo que a gente fez no Gastão, eu fiquei nele como indígena no Brasil. Daí para frente eu não sabia. Então tem isso aí, né? E outra coisa, nos Estados Unidos teve um índio chamado Touro Sentado. Touro Sentado é um dos índios mais famosos, índio americano mais famosos que teve. Se você ler a carta do Touro Sentado, você fala que ele é um ambientalista, que ele é um naturalista. A carta dele é a carta de um espírito evoluído. Eu não dava conta de fazer a carta que ele fez para o grande homem branco, para o grande chefe branco. Presidente. Ele defendendo a natureza, defendendo os animais, defendendo o lugar que ele vivia. Leia, pega na internet depois, lê a carta do Touro Sentado. Você vai gostar. Eu já vi essa carta. Você já viu? Touro Sentado. Touro Sentado. E Luiz, ele diz até assim, que se os seus guerreiros vierem para cá, eles não serão, se os seus melhores homens vierem para cá, não serão bons guerreiros. E se meus guerreiros forem para lá, eles não serão os melhores homens da sua sociedade. Cada um na sua sociedade, né? Ele defende essa ideia. Então eu acho que essa questão aí do nascimento, ela é muito de acordo com a... O capítulo 28 do livro Mensageiros, naquela casa da dona Isabel, a família toda é firme no Evangelho. Dona Isabel e os filhos, e as filhas. Mas o meninozinho não é. Ou seja, o menino, mesmo tendo nascido dentro da família espírita, ela fazendo o Evangelho direto, o meninozinho quer o quê? Ele quer alugar o salão, desmanchar esse negócio de Evangelho. Isso aqui era para a gente estar ganhando, era dinheiro, né? Ou seja, ele mesmo nascendo, ele não necessariamente, ele nasceu espírita, ele nasceu com as inclinações dele, né? Teve o exemplo do pai e da mãe. Também. Então, qual é a filosofia, a teosofia capaz de resolver este problema que o Luiz está falando agora? É fora de dúvida que ou as almas são iguais ao nascerem ou são desiguais. Se são iguais, por que entre elas há tão grande diversidade de aptidões? Dir-se-á que isso depende do organismo, mas então achamos-nos em presença da mais monstruosa e imoral das doutrinas. Se dependesse só do organismo, do corpo físico. Gente, e como é que uma pessoa nasce com problema de saúde? E o outro nasce com saúde? Então Deus é injusto. Deus seria injusto. O homem seria simples máquina, joguete da matéria. Deixaria de ter a responsabilidade de seus atos, pois que poderia atribuir tudo às suas imperfeições físicas. Se as almas são desiguais, é que Deus as criou assim. Nesse caso, porém, por que a inata superioridade concedida a algumas? Por que uns estão mais adiantados do que os outros, se todos foram criados iguais? Né? Nesse caso, porém, porque a inata superioridade concedida a algumas almas corresponderá essa parcialidade à justiça de Deus e ao amor que Ele consagra igualmente a todas as criaturas? Ontem eu falei no estudo do Livro dos Médios que teve uma socióloga que ela colocou lá na internet como os religiosos explicam a existência de um Deus bom e justo que faz pessoas e que vive, que é eterno, e que faz pessoas que morrem. Aí eu fiquei assim, eu digo, se eu tivesse pertinho dela, eu já resolvi responder para ela. Deus não criou os corpos físicos. Deus criou os princípios inteligentes e os princípios materiais. Os nossos corpos físicos são derivações do princípio material, governados pelos princípios inteligentes. E o meu princípio inteligente, o princípio inteligente que eu sou, jamais morrerá depois que foi criado por Deus. Agora, eu experimento sucessivas experiências carnais para me desenvolver como princípio inteligente que sou. Pronto, estava respondido. Eu não sei se ela ia entender, eu não sei se ela ia aceitar a resposta. Mas nós compreendemos assim. E para nós, quando a gente estuda assim, Cícero, a gente vê que é um conhecimento que não é antinatural. É simples, é natural, é normal. A gente ir e voltar é normal. Agora, por que a gente não quer ir e voltar? Por que a gente não tem segurança? Por que a gente não acredita que o ir e voltar é normal? Porque os processos de comunicação entre o mundo material e o mundo espiritual, entre os dois mundos, ele ainda é muito pouco intenso.
Mas o que disse ontem o estudo do livro dos médiuns? Diga, Mário. Eu acho que é mais difícil ir ou voltar. Mais difícil ir ou voltar? Não é mais difícil voltar. E é fácil demais. Não. É mais fácil ir de volta. Porque você vai na hora que você quiser. Se você quiser suicidar, você suicida. Agora, para voltar é difícil, você tem que entrar na fila. E... Você não sabe para onde vai. É. Mas se vai, vai. Vai para um lugar ruim. Agora, voltar é difícil, sabe por quê? Porque antigamente tinha famílias com 10 filhos, com 9, agora só tem 2. E na próxima geração, 1. E agora, nessa geração, muitas pessoas preferem não ter filhos. Já. Né? E isso vai dificultar cada vez mais a vinda dos espíritos. Por isso que o processo de comunicação está se intensificando. Sabe para quê? Cícero casou com a Paula e a Paula disse, não, Deus me livre de querer menino, não quero não. Aí uma comunicação chega e diz assim, ei, nós estamos aqui, nós dois, esperando. Tu não assinou o documento aqui, Paula? Tu vai ser minha mãe, mulher. Aqui, Cícero, tu vai ser... Estou com 3 anos esperando já, estou criando barba no mundo espiritual. Aqui, ó, tu vai ser papai, já tem a certidão de nascimento, está bem aqui. Aí mostra para você. Então, esses processos de comunicação, eles vão facilitar também. Admitamos, ao contrário, uma série de prerrogativas de progressivas existências anteriores para cada alma e tudo se explica. Gente, está simples de entender. Sucessivas encarnações justificam que nós estamos nesse estágio. Cícero está mais evoluído do que eu. Muito mais. A Paula... Sim, sim. Ou alguém, um parente seu, tem uma criança, aí não pode criar, aí você olha e diz, oh meu Deus, é a cara de vovô, é a cara de não sei o que, aí você se apaixona, se envolve, traz para sua casa, traz para perto de você. Ou você não faz isso, mas você se afeiçoa, fica ajudando, fica cuidando, se preocupando com aquela pessoa. Vem, de alguma forma vem para você. Aquilo que tem que vir, virá. Né? Então, a reencarnação, o processo se explica e também explica a diferença. Aí o Cícero está mais evoluído do que eu e a Paula está mais evoluída do que nós dois. Por quê? Nós tivemos cada um 100 encarnações. Aí a Paula aproveitou 80%, o Cícero aproveitou 70%, e eu, preguiçoso, só aproveitei 30%. Aí vocês estão na minha frente. Aí você vai dizer, onde está a justiça de Deus? O pobrezinho do Hernandes vive se arrastando, coitado. Ó, a Paula lá na frente, toda bonitona. Ó, o Cícero lá na frente, todo organizado. Aí diz, o pobrezinho do Hernandes, olha, sofrendo. Tu sabe o que ele fez? Tu sabe como ele aproveitou as encarnações? Então a justiça de Deus, ela justifica que no processo reencarnacional, a sucessão das encarnações, das idas e vindas ao plano material, elas nos diferenciam. Porque uns aproveitam mais e outros aproveitam menos. Porque Jesus disse na parábola do semeador, que cada tipo de terreno vai receber a semente e vai produzir o fruto de acordo com o terreno. De acordo com a chuva que caiu. Né? Então tem terreno que produz 30 por 1, 70 por 1, 100 por 1. Diga. Essa questão da emoção, né? Sim. E até citou, né, a questão aqui do Cícero com a Paula. Aí a gente lembra, né, das crianças no orfanato, né? Exatamente. Eu acho que, por exemplo, minha esposa não pode ter filho e de repente vem essa emoção de a gente adotar essa criança, né? Sim. Eu acredito sim que ela talvez foi filha nossa ou filho em outra vida. Até porque tem um laço bem forte nisso ali. Ou não precisa ter sido filho, não. Mas você tem um compromisso de criar laços com ela a partir de agora. Pode começar o laço. E pode ter o laço. Pode ter sido uma filha que ficou para trás numa outra encarnação e que agora veio foi gerado de outra forma. Por outra pessoa. Exatamente. Obrigado. Muito boa a sua colocação. Então ele diz, dá-se aí, né? Foi aí que eu parei? Dá-se aí exatamente o que se observa numa reunião de indivíduos de todas as idades. Olha aí, eu falei de todas as idades, são diferentes formas de ver o mundo. Eu, a Paula e o Cícero somos diferentes. Em 100 encarnações, cada um aproveitou de um jeito.
Um 30 por 1, o outro 70 por 1 e o outro 90 por 1. Entenderam? Que Jesus deixou para nós? Não, nós estamos falando por hipótese. Né? Na verdade é o seguinte, eu não vou dizer que o Cícero é melhor do que eu, nem que eu sou melhor do que o Cícero. Por quê? Porque todos nós conhecemos as nossas dificuldades e limitações. Agora, nesse momento, você se dispõe a melhorar. Se você se dispõe a melhorar nesse momento, você está melhor do que na encarnação passada. Entendeu? Aí você, nesse momento, você não é mais o da encarnação passada, que foi 30 por 1. Talvez agora você já seja 50 por 1, só porque você decidiu mudar. Aí já é 50 por 1. Aí, e se você for 50 por 1 nessa encarnação todinha, na próxima talvez você venha 90 por 1. Você já vai começar com a ideia de que você deve avançar e melhorar. Mas a gente a gente melhora aqui, sabe por quê, Roberval? É porque aqui é que a gente se encontra com o afeto e com o desafeto. O afeto que te auxilia e o desafeto que te cobra. Aí você faz o quê com o desafeto? Ô Paula, minha irmã, eu sei que eu fiz tanta maldade para você nas encarnações passadas. Me perdoe que eu lhe perdoo. Aí eu vou caminhar junto com a Paula. A Paula não me cobrará na próxima mais, porque agora nós nos pacificamos. Eu ajudo ela, ela me ajuda. Né? Aí o Cícero me ajudou demais na encarnação passada. Aí eu fui muito ingrato. Aí o Cícero é mais evoluído, aí ele diz assim, não, meu irmão, naquele tempo você perdeu a oportunidade. Eu digo, pois é, Cícero, me perdoe. Ele disse, não tem negócio de perdoar não precisa não. Lembra do André Luiz? Lá no capítulo 48 do livro, 47, quando vai chegando o pessoal que trouxeram aquela fila de gente, que tem um trabalhador que ele olha e diz assim, ali é o fulano, né? Que era o homem que o pai dele tinha destruído. Completa. E o André Luiz dizia, papai, o senhor está certo. Aí a mãe dele dizia assim, fulano, tenha paciência, bora ter mais paciência para receber esse dinheiro desse povo. E o André Luiz diz, mamãe, não se meta nos negócios de papai está correto. E o pai do André Luiz cobrando, tomou a casa, tomou até o piano da mulher. Né? Colocou a família toda na miséria. Sim. Sim. Pode. Se você perdoou, Não importa não. Se você perdoou e ele não perdoou, ele não lhe deu, se você pediu perdão e ele não lhe deu perdão, você se desincumbe da dor e do sofrimento. Aí o que vai fazer você conectado ainda a ele? Você não já pediu perdão, já se esforçou para se libertar? Se você se você promove, além do pedido do perdão, você promove o auto-perdão, você se desconecta dele. O que te faz ligar a ele é a culpa. Você pediu perdão, aí ele não lhe perdoou, aí você continua culpado. A culpa te conecta a ele. Tu entendeu? Agora, tu te desliga dele como do obsessor? Você pedindo perdão, perdoando e se auto-perdoando. Eu não me sinto culpado. Eu fiz muito mal para o Cícero na encarnação passada. Mas eu não me sinto mais culpado, não. O Cícero está aqui cobrando, está insistindo. E eu digo, rapaz, eu não vou ficar nesse negócio bem aqui, não. Eu vou para frente. Aí eu me perdoo, eu me liberto. Se eu não me perdoo, o que me conecta a ele é a culpa. E a culpa, para ele, para o obsessor, a culpa revolta. Tu entendeu? Porque tu está aqui vivendo, trabalhando, correndo para lá e para cá. Aí tu diz, ô Luiz Alberto, me perdoe. Ô Luiz Alberto, me perdoe. Você pede perdão para o Luiz Alberto. Se eu lhe fiz alguma coisa, me perdoe. Me perdoe pelo que eu lhe fiz. E eu lhe perdoo o que você me fez. Mas você continua culpado. Aí o Luiz Alberto diz, tá vendo?
Se você continua culpado é porque você não se auto-perdoou, aquilo não, você não se libertou da culpa. Aí o sentimento de culpa te mantém ligado a Luiz Alberto. Luiz Alberto vai continuar ligado a você. Sim. Sim, a gente evolui. É porque a gente tem mais desafeto do que afeto. Os afetos auxiliam e os desafetos cobram. E a gente tem que viver com eles, conviver com eles. Vamos lá. Dá-se exatamente o que se observa numa reunião. Já li isso aqui, né? As existências sucessivas serão para a vida da alma o que os anos são para a do corpo. Ou seja, o que acontece com as sucessivas existências? Elas vão nos fazendo evoluir, melhorar, assim como os anos melhoram. Eu era adolescente, eu era empolgado, achava que podia resolver tudo, era orgulhoso, vaidoso. Aí agora eu já sou melhorzinho. Tem muita coisa que eu ainda faço errado. Mas eu melhorei com o quê? Com os anos. Os anos para mim servem de quê? De experiência para desenvolver a minha maturidade. Né? Reuni em certo dia um milheiro de indivíduos de 1 a 80 anos, suponde que um véu encubra todos os dias precedentes ao em que os reunistes e que, em consequência, acreditais que todos nasceram na mesma ocasião. Ele juntou 1000 pessoas e ninguém se lembra do que foi ontem, do que fez ontem, do que era ontem. Perguntareis naturalmente como é que uns são grandes e outros pequenos, uns velhos e outros jovens, instruídos e outros ainda ignorantes. Se, porém, dissipada-se a nuvem que lhe oculta o passado, vierdes a saber que todos hão vivido mais ou menos tempo, tudo se vos tornará explicado. Deus, em sua justiça, não pode ter criado almas mais ou menos perfeitas. Olha aí. Com a pluralidade das existências, a desigualdade que notamos nada mais apresenta em oposição à mais rigorosa equidade. Ou seja, a diferença é equidade. Por quê? Porque é que apenas vemos o presente e não vemos o passado. A diferença que temos entre nós é que prova que nós vivemos uma quantidade de existências iguais, nós aqui, e uns estão mais à frente do que os outros. Uns estão presos à materialidade, à vingança, ao ódio, ao desamor, ao orgulho, à vaidade. E outros estão mais desprendidos. Gente, me diga um negócio bem aqui. Como é que você trabalha a vida toda, trabalhando, acumulando bens, aí você chega com 70 anos de idade, aí você está muito doente, aí você tem 10 casas. Aí essas 10 casas, cada uma vale 100 mil reais. Você precisa de 50 mil para fazer um tratamento de coração, da vista, de 50 mil reais resolve o problema. Aí você faz o quê? Você diz, rapaz, vou vender uma casa, vou me tratar. Ou você diz assim, não vou vender não, porque essas casas aqui são para os meus filhos, vou deixar para os meus filhos. Vou esperar pelo SUS. Aí você fica doente, morrendo, com o dinheiro que pode lhe melhorar a existência, que pode lhe dar melhor condição de vida, mas você preso e arraigado. Né? Eu entrei numa casa um dia, numa família, e cheguei lá e a casa estava toda escura. Aí eu digo, não tem ninguém não. Mas eles ouviram a gente na porta, estava eu e a mamãe, aí a menina foi lá e abriu. Aí eu digo, não, eu vi tudo escuro. Eu vi tudo escuro e pensei que não tinha ninguém. Aí disse, não, porque a gente deixa tudo escuro para economizar energia. Aí como é que você tem energia em casa e você não deixa pelo menos uma lâmpadazinha acesa? Nem que seja aquela lâmpadazinha do banheiro, aquela de 10 watts, né? Pelo menos para dar uma restezinha, não é? Aí você tem, mas você não usufrui. Né? Aí eu chego lá na casa do Cícero, tem uma televisão zona de 50 polegadas. Ele está sentado no sofá. Aí eu digo, Cícero, você está perdendo o jogo. Rapaz, está tendo o jogo da Copa do Brasil agora aí. Ele, não, eu vou ligar não, porque essa televisão é nova, eu não quero usar muito ela não, porque é para ela não estragar, sabe? Mas tu não comprou, não foi para usar? Aí você fica preso, tem gente que é apegado à matéria. Gente, são pequenos detalhes que eu estou colocando
para dizer que tem gente que numa existência todinha estraga a existência só porque se prendeu àquela situação. Naquele livro, não é Jesus no Lar não, é no... Luiz, é outro livro de historinhas, que não é Jesus no Lar, é... Esqueci o nome do livro agora. Hã? Não, não é Agenda Cristã também não, mas tem outra, Jesus no Lar e tem outro livro lá, não lembro o nome. Tem uma história de uma freira, ela foi para o convento e fez o voto, e ela ficou presa na cela, do dia que ela fez o voto até o dia que ela só saiu para o cemitério, para ser enterrada. Ela ficou o tempo todinho na cela, rezando. O tempo todo em oração. Aí a pessoa ia lá, não podia nem interromper, botava comida para ela ali debaixo, ela tinha a celazinha dela fechada no cadeado. Ela passou a vida dela todinha. Aí ela, a vida de santa, né? Aí quando ela chegou no mundo espiritual, o mentor, minha irmã, vai bem ali, vai descansar bem aqui do lado, porque você vai voltar já já. Mas o que foi, meu irmão e tal? Meu irmão, você perdeu tempo demais. Ah, mas eu estava o tempo todo em pressa, levando meu pensamento a Deus. Ei, você foi para a terra para ajudar o próximo. Aquele tempo que você ficou o tempo todinho rezando, você podia estar o tempo todinho fazendo bem ao próximo. Aí ela voltou e reencarnou. Nesse mesmo livro, Luiz, tem uma história de uma costureira que estava lá fazendo e tal, a costura, ela cortava aqui, aquele pedaço de linha, ela cortava e jogava fora. Aí quando ela chegou no mundo espiritual, estava a conta da linha que ela perdeu. Estava. Aí foi dito para ela, sabe o quê? Você vai reencarnar numa região como plantadora de algodão. Para você dar valor a cada capucho de algodão que vai gerar a linha lá no futuro. Aí, na verdade... Aquelas histórias, elas são até exageradas, né? Mas é para dar o exemplo que a gente pode fazer bem ou não na encarnação da gente. Aquela Maíse Braga, ela estava dando uma palestra um dia desse, falando das almas gêmeas, né? Aí ela falando que muitas vezes não é possível viver esse amor, né? Sim. Porque é a questão de um estar mais evoluído que o outro. Então são muitos reencontros até conseguir viver realmente esse amor, né? Não é porque você tem uma alma gêmea que você vai viver aquele amor com aquela pessoa nessa encarnação, né? Às vezes você vai se encontrar, né? A Paula vai passar bem ali, o Cícero vai dizer: eita rapaz, olha, essa bichinha é bem aí, se ela tivesse coragem, eu casava com ela na hora. Aí a Paula, olha, nem liga, por quê? Porque nós não viemos para, nessa encarnação, nos unirmos. Então tem... A Ivone do Amaral Pereira. A Ivone do Amaral Pereira estava encarnada no Brasil e o grande amor da vida dela estava encarnou depois na Europa. E ela marcou um encontro com ele em Brasília, no encontro internacional de Esperanto. E ela fez uma roupa nova para ir para Brasília, comprou a passagem com a malinha dela pronta. Quando ela pegou a malinha para ir, aí o doutor Bezerra chegou e disse assim: você vai? Ela disse assim: vou. Aí ele disse assim: se eu fosse você, eu não ia. Ela disse: por quê? Ele disse: porque você pode brincar de perder essa encarnação por causa disso. Aí ela olhou para um lado, olhou para o outro, desfez a mala e ficou. E não foi. E ela ia encontrar-se com ele em Brasília. Ou seja, eles estavam juntos na mesma encarnação, mas não eram para viver nenhum tipo de relação naquele período, naquela encarnação. Então nós paramos aqui. Marca aí, Jean. Nós vamos encerrar o estudo do Livro dos Espíritos de hoje, terça-feira. Terça-feira nos encontramos novamente e já a gente retorna à transmissão com o livro Missionários da Luz, com Luiz Alberto.